Toda família tem sua ovelha negra e a gloriosa torcida do Internacional não foge à regra, tendo que conviver com o surtado do Podrinho. Uma sub-raça que a envergonha, gente que não aceitou o rebaixamento em 2016 e não consegue conviver com a ideia de ser um recém-promovido eliminado de tudo e há 7 anos na fila sem ganhar nada fora do quadradinho no Galeto. Eu denunciei aqui uma maracutaia com Nike, CBF, Federação Gaúcha de Futebol e Rede Globo de Televisão para levar o Internacional o mais longe possível. Claro que fui acusado de fake news, inventar notícias. Só que essa denúncia foi feita na quarta rodada do Brasileirão, no primeiro turno após o jogo contra o Palmeiras em São Paulo. Eu deixei claro, marquem a partir de agora, na dúvida o juiz vai errar sempre em favor do Internacional. Eu poderia citar vários lances, mas vou me prender aos 2 pênaltis não marcados no Grenal 417, no escandaloso gol com a mão do Potker contra o Atlético Paranaense, no gol impedido do Moledo contra a Chapecoense e nos 2 escândalos, os últimos. O impedimento de 4 jogadores contra o Corinthians e o gol foi validado, e o que aconteceu ontem no Beira-Rio contra o Vitória. Aí eu pergunto, eu inventei esses lances? Eu tenho poder de premonição quando avisei com grande antecedência que eles iriam acontecer? Aí me vem o surtado do poder e fala, Nike, o Corinthians também é Nike, então Nike rouba Nike. Deixa eu desenhar, é coisa de terceiro mundo, os caras não sabem do que falam, como funciona a engrenagem, e fico falando bobagem. A Nike é diferente do brasileiro que diz quanto ganha falando seu salário mensal. Isso não existe. Nos Estados Unidos, por exemplo, o camarada diz o seu salário falando o ganho anual. E para a Nike é uma meta por contrato. Essa meta tem que ser alcançada. Executivos vivem em estresse. E a Nike não é igual a mercearia da esquina, que é um dono só, um departamentinho. Não, ela é dividida, é uma potência dividida em várias empresas. E cada setor cuida de um contrato. E a pressão é gigantesca, eles ganham muito bem, mas vivem às margens de um ataque. Executivo, tem carrão, tem status, mas se for convocado para a reunião tem que deixar até a lua de mel. Então o Corinthians já cumpriu essa meta. O departamento ligado ao Corinthians já fez coisas que até Deus duvida. O Internacional foi vítima de uma maracutaia dessas em 2005. E na época, os colorados, os surtados do Podrinho ficaram indignados. Isso é uma vergonha, temos que moralizar o futebol. E hoje concordam, acham lindo e tentam justificar o injustificável. Agora chegou a vez do Internacional. E eles estão armando na cara dura que sempre os caracterizou. Eles não fazem questão de disfarçar, são poderosos. Eles mandam nas federações, eles mandam em tudo. Tá triste. Tá muito triste. Aí vem surtado falar que isso é choro meu. Tá certo. Tô chorando mesmo. E não só eu. Todos os torcedores que amam o futebol estão chorando de raiva e de indignação. Em nome de interesses financeiros, estão manchando o futebol brasileiro, o futebol gaúcho e também a história do Esporte Clube Internacional. Só que eu, não sei se repararam, eu entro, posto meus vídeos, falo só de futebol, não fico batendo boca, trocando insultos, porque não é a minha intenção. Tem hora que eu entro com denúncia, eu até criei o Luanjinho, um personagem para zoar, porque afinal é grupo de zoação. Aí eu tava, sei lá, mais de 40 dias, só postando sem ver comentários. Aí ontem, depois que terminou aquela fiasqueira contra o Vitória, eu fui ver alguns comentários. Gente, eu fiquei impressionado.
Os surtados do Podrinho perderam a noção. Bom, tem uns que falam, que eu tenho que ir para um asilo, tô velho. Não, tô chegando lá, como todos que conseguirem sobreviver, irão chegar nessa idade, a ordem natural, mas ainda não cheguei nesse momento. Aí eles dizem que eu não entendo nada de futebol, realmente eu não entendo. Aí eu concordo, porque eu sou do tempo que pênalti em Grenal, quando acontece, tem que ser marcado, que quando tem 4 impedidos, o gol não pode ser validado, e que uma bola que bate no ombro do zagueiro não é falta fora da área, e quando essa falta é cobrada e bate na mão do zagueiro fora da área, não é pênalti. Realmente eu tenho que me reciclar. As regras mudaram. Tem alguns que me chamam de feio, mas veja só, tá bom, sou feio. Um erro de fabricação, tá feio. Tá, e daí? O que tem a minha aparência a ver com futebol? Eles estão aqui para discutir o jogo ou para procurar namorado? Sou feio. Tá, e daí? Se eu fosse bonitinho, eles iam dizer que eu sou gatinho? Que coisa estranha, né? Eu até gostaria de saber quem eles acham bofinho. E até peço desculpa por não estar nos seus sonhos eróticos e não fazer parte do pôster que eles penduram no quadro e põem na parede do quarto. O mais engraçado é que eu vi vários falando que eu sou paga-vale, que eu passo vergonha, que eu faço fiasco. Poxa, eu chego, posto meus vídeos, meus comentários, me retiro, na boa, de forma educada, eles ficam em grupinhos cheios de kkkk, ofendendo. Uma pessoa que não está nem lendo, não está nem aí para eles. Perdem horas e horas e horas trocando insultos, se curtindo, igual guris de colégio, cheios de kkkk. E sou eu que pago vale? Então tá, então. Em paralelo a tudo isso, o Grêmio vai com o time reserva para o Rio de Janeiro e traz 3 pontos. Jogou mal, se arrastou, mas venceu com um golaço, uma obra de arte do Cebolinha. E o mais importante, sem o apito amigo. Como é bom ser gremista, sentir orgulho da vitória. O Grêmio nesse campeonato brasileiro teve vários pênaltis a seu favor, mas como é bom saber que por mais que tentem, os surtados do Podrinho não conseguem apontar um pênalti marcado em favor do Grêmio que não tenha acontecido. Se aconteceu, está na regra, tem que ser marcado. Não existe uma regra que diz assim, cada equipe tem direito a tantos pênaltis por competição. É bom ser gremista. Estamos chegando na reta final do Brasileiro e da Libertadores. Estamos vivos em tudo. Se seremos campeões ou não, não dá para saber. O Grêmio respeita os adversários e as competições, sabe das dificuldades. Libertadores, mata-mata, a cada fase que passa, os melhores times, independente de ter camisa forte, de ser de clube grande, quem ganha o jogo é o time, os melhores estão ali. Ninguém chega às últimas fases de uma Libertadores por acaso. Então, a cada fase, mais difícil é. Aí não podemos ficar pensando na semifinal ou na final. Não, estamos pensando no Tucumã. E no Brasileirão, o Grêmio também sabe que ficar gritando segue o líder no meio da competição é fácil, que qualquer coelho se mantém no bloco da frente. A questão é o sprint final. Então, se vamos ser campeões, não dá para saber, tem 11 rodadas ainda. Mas estamos ali, no bolo, e sem ajuda de apito amigo.
Agora, com relação ao jogo do Fluminense, vem a figura do Renato. O cara é um predestinado. Porque, honestamente, eu fui literalmente contra o Grêmio jogar contra time reserva no Rio de Janeiro. Afinal, não eram só 3 pontos. Eram 3 pontos fundamentais para manter o Grêmio vivo no Brasileirão. E contra o Tucumã, nós temos vantagem, podemos perder em casa até por um gol, poderia arriscar. Eu fui contra. Eu disse, é um erro de Renato. Ele vai jogar o Campeonato Brasileiro fora. E o Grêmio me ganha aos 48 do segundo tempo. Não venham me falar em sorte. Não. É diferente. Igual, vamos fazer um paralelo. A vitória do Inter lá contra o Corinthians no primeiro turno. O gol não foi por sorte, por ter sido aos 49 do segundo tempo. Não, está dentro do tempo determinado. 3, 4 minutos é de acordo. A sorte está naquela falha ridícula, inexistente, inconcebível do zagueiro corintiano que entregou a bola no pé do Rossi para fazer o gol. O que aconteceu ontem foi uma obra de arte. Isso não é sorte. Mas o Grêmio ganhou os 3 pontos. E vou dizer mais uma vez, o Renato errou ao ir para o Rio de Janeiro com o segundo time. E mesmo assim venceu. Trouxe os 3 pontos. Então, só posso dar a mão à palmatória. Renato é predestinado. Mesmo errando sempre, o cara acerta todas.